Então, boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, a nossa segunda aula desse curso que nós estamos aí ingressando de teologia. Eu gostaria de, primeiramente, fazer uma oração, né? Pedindo a Deus a direção sobre esse tempo que nós vamos estar juntos aqui, amém? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, agradecidos, ó Pai, bendizendo o Teu nome, por mais um dia abençoado que o Senhor nos está dando, nos deu ao decorrer de todo esse dia, o Senhor nos guardou, nos abençoou, e estamos aqui hoje, Pai, para darmos início, Senhor Deus, continuidade nessa aula de teologia. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos irmãos, cada aluno, Senhor Deus, que estará conosco ao decorrer deste ano, para junto nós estudarmos a tua palavra. Senhor, dá-nos, ó Pai, a tua bênção, seja conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Nós não podemos, ó Pai, deixar dessa oportunidade de oração em clamar a Ti, Senhor, pedindo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja consolando toda a família do nosso pastor presidente Luiz Bergamin, que hoje é um dia de luto, um dia muito difícil para eles com a perda do seu neto. Pai amado, que o Senhor esteja consolando, alcançando aquela família, Pai, todos os familiares e amigos, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida deles e pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai amado, nesta aula. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmão Lucas, irmã Adriana, vocês assistiram o vídeo da aula passada? Ok? Então os irmãos viram aí que nós estamos, né? Demos início aí a grade da teologia, ela começa, essa apostila que nós estamos usando, né? Ela está dando início aí a partir da matéria de português, né? Então, nós vimos aí na aula passada já a introdução sobre o novo acordo ortográfico. Falamos aí um pouco sobre separação de sílabas, tônicas, e hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crase, né? Tá aí na lousa. A lousa vocês estão enxergando como eu enxergo, ao contrário, ou vocês estão lendo de forma correta? Aqui para mim tá de forma correta. Então posso deixar assim que tá bom. Tá. Ok. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crase. Vocês estão com a apostila em mãos, né? Na apostila de vocês aí, deve ser ali no final da página 28, é isso? Isso. Pois bem, então nós vamos ver então um pouco hoje sobre crase, né? Onde usa, aonde não usa, algumas regras, algumas dicas de como usar, aonde identificar o seu uso ou não. Vamos entrar também no item 4 que vai falar sobre o hífen, né? Aonde não se usa mais o hífen, aonde permanece. Lembrando que tudo isso ainda faz parte desse assunto, né, do novo acordo ortográfico que a nossa língua portuguesa sofreu aí, no ano de 2008 entrou em vigor. Daí nós vamos também ver como era, como que não era, e se der tempo, nós vamos entrar também já hoje no problemas da norma culta. Eu quero, eu vou tentar ser um pouco objetivo nesse assunto aqui no português, né? Mas os irmãos, se tiverem alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Podem, me chamar. Eu já disse aqui na aula passada, né? Os irmãos assistiram o vídeo, deve se lembrar.
Nós estamos aqui para ajudar. Eu não sou professor de português, né? A gente estamos aqui para tentar, junto com os irmãos, aí aprender sobre um pouco mais, relembrar, né? Algumas coisas que nós já vimos lá atrás na escola. Nós tivemos aí testemunho de alguns irmãos aí na aula passada que relembrou bastante coisa que tinha visto já há alguns anos. Então, essa é a ideia do português aqui na grade de teologia. Não é formar ninguém, né? Linguístico, não aprofundar no assunto, é mais para nós aí tirarmos algumas dúvidas, relembrarmos algumas coisas que nós já aprendemos lá na escola para que a gente possa aí ter facilidade no decorrer de todo o curso aí, a qual faz parte da grade do curso de teologia também essa matéria. Tudo bem? Eu vou tentar vir aqui para a lousa, eu vou ajustar aí a câmera. Ver se eu consigo melhorar. Tá enxergando bem, irmãos? Tudo bem? Tá? Então, como está aí na apostila, né? A crase, ela é a união da preposição a, né? Ela é a preposição a mais o artigo a, né? Que nós, a junção desses dois aqui, nós temos então a nossa crase, né? Então, quando nós temos aí uma preposição a mais um artigo a, eles somados, nós encontramos então a necessidade do uso aí da nossa crase. Só lembrando aí, né, alguma. Vou tentar melhorar aqui. Só lembrando aí os irmãos que preposição, né? Nós sabemos, vimos isso lá atrás, mas eu tive necessidade de relembrar isso, e eu acho que alguns também devam ter. Se vocês quiserem anotar aí na apostila, né? A preposição, ela sempre é aquela que liga as palavras, né? Nós sempre vamos ver aí, eu acho que até coloquei num vídeo na semana passada, e deve ter falado um pouco também sobre isso no vídeo, né? Então, como que nós identificamos uma preposição? Porque o a, ele nem sempre é preposição, ele também se encontra como um artigo, né? Então, a preposição, o a como preposição, ele sempre vai ligar uma palavra a outra. Ele sempre vai ter a necessidade dele ali. O artigo, ele está sempre acompanhado de um substantivo. Então, vamos lá. A câmera não pega aqui mais para baixo, então eu já vou vir apagando, tá? Então, a preposição, ela está sempre ligada, ela liga a palavra, ok? Então, a preposição, ela liga a palavra. Já o artigo, ele está sempre acompanhado do substantivo. Então, como que nós identificamos, né? Se é uma preposição ou se é um artigo? A preposição, ela sempre liga as palavras, ela dá união nas palavras, e o artigo, ele está sempre acompanhado.
de um substantivo. Então, é uma dica aí, né? Uma regrinha básica para a gente identificar aí nos exercícios e na leitura, ok? Aí na apostila nós temos, né? Aonde não ocorre a crase. Como identificar, como ver, aonde não ocorre. Então, o primeiro ponto, a crase antes da palavra masculina, nunca nós vamos ver, né? Então, ela não pode ocorrer antes de uma palavra masculina. Então, por exemplo, né, que temos aí na apostila, tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Então, nós temos aí, ó, duas preposições e elas não são, nós não temos o uso, né, da crase, porque elas estão antecedendo uma palavra masculina, né? Ó, cavalo é masculino e pé aí, ó, é masculino. Então, nós não temos a crase, né? Vou apagar aqui para a gente poder continuar. Ó, andando a cavalo. Esse a cavalo aqui, ó, eu coloquei aqui de propósito uma crase para a gente identificar que está errado, tá? E o texto continua andando a pé. Então, se eu colocar uma crase aqui, ó, tá errado. Por quê? Nós estamos tendo aí, nós temos duas palavras masculinas. Então, quando tem uma palavra masculina, fica fácil, nós não usamos a crase, né? Então, é correto a frase nesse formato aqui, ó, sem a crase. Tem outro exemplo aí, ó, na apostila, a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, né, ó, com toda franqueza. Então, percebe que esta preposição também, ela não tem o uso da crase, ó. Não usa, né? Então, aqui, ó, está correto sem a crase. Porque essa palavra aqui, né, ela não permite que se faça o uso da crase. Um outro exemplo que nós temos aí também na apostila é que esses usos indevido da crase fica fácil também que ele não pode estar antes do verbo. Então, quando nós temos um verbo a seguir, nós também não fazemos o uso da crase, né? Como está falando aí, ó, Jesus começou a falar. Jesus começou a falar sobre, né? E continua. É, essa preposição, ela está antecedendo um verbo, falar, né? Ó, fala aqui, ó, falar.
verbo. Então, quando nós temos um verbo que antecede, nós não temos o uso também da crase. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Fácil, né? Então, como eu já disse, né? Algumas coisas é mais para a gente relembrar mesmo. Uma outra regrinha, antes de pronomes indefinidos, pessoal e de tratamento, né? Então, quando eu tenho aqui pronome indefinidos, pessoal e de tratamento, eu também não uso a crase. Exemplo, eu pedia a eles, né? Ó, nós temos aqui um pronome indefinido, eles quem, né? Para não chegarem atrasados. Então, quando eu tenho esse pronome aqui indefinido que antecede aqui a nossa preposição que está antecedida pelo um pronome indefinido, eu também não uso a crase, né? A professora pediu a todos que parasse de falar. A decisão interessa a mim e a mais ninguém. Então, eu tenho aqui pronomes pessoais, né? Um pronome pessoal e de tratamento. Então, nós já vimos nesses três exemplos pronomes indefinidos e já vimos também aqui pronome pessoal. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na lousa o exemplo de um pronome indefinido. Eu pedia a eles. Eu pedi, né? Pedia a eles. Então, observemos que aqui, ó, eu tenho, né, ó, o que está antecedendo aqui, ó, essa preposição, ela está antecedida por um pronome indefinido, ó, né? É um pronome indefinido. Eles quem, né? Então, quando eu tenho um pronome indefinido na frase, eu também não uso crase, né? Então, é a forma correta, exatamente como está aqui, ok? Então, não se usa a crase. É desse jeito mesmo. Eu pedi a eles. E aí segue, né? Mais alguns exemplos aí na nossa apostila. Observações. Existem três pronomes de tratamento que aceitam crase. Quais são esses pronomes de tratamento que aceitam crase? São três: senhora, senhorita e dona, ok? Então, vamos para a lousa de novo. Senhora, senhorita e dona. Esse daqui são pronomes de tratamento pessoal, né? Então, está se referindo a alguém. Então, exemplo, né, ó, nós temos aqui, ó. Dirijo-me à senhora. Entrego o convite à senhorita. Entregue à dona o convite. Então, quando nós vemos aí esses três pronomes de tratamento, esses três pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona, eles fazem o uso da crase.
né? É uma exceção aí sobre os pronomes. Quarto, entre palavras repetidas. Sempre que nós vamos ver palavras repetidas, né? Lado a lado, gota a gota, cara a cara, nós não vamos ver o uso da crase. Então, é, observe aí, faça uma, uma observação aí na sua apostila, né? Para você ficar bem claro isso daí. Então, quando a gente vê aí palavras repetidas, não se usa crase. Usa, uso a preposição mais o artigo o, né? A, o, né? Ao. Quando nós temos esse uso, né? Está se dirigindo ao local, vou ao banheiro, vou ao aeroporto. Quando estiver dentro do local, no, né? Estou no banheiro, quer dizer, dentro. Estou no aeroporto, dentro. Nós também não fazemos aí o uso, porque eu uso a preposição mais o artigo o, né? Então, nós não pronunciamos, né? Vou a banheiro, né? Então, nós temos aí uma união de preposição mais artigo, mas nós juntamos os dois, né? Então, é fácil aí também de nós identificarmos. Outro exemplo aqui, ó, quando estiver dentro do local, né? A palavra no é dentro. Estou no banheiro, né? Quer dizer, estou dentro do banheiro. Estou no aeroporto. Então, é feita aí a união, né, dessa preposição mais o artigo referindo-se a, a isso daí. É, Aqui nós temos na apostila algumas dicas sobre como identificar algumas coisas que vai facilitar aí no nosso dia a dia e também aí na hora de vocês fazerem um exercício, né? Deixa eu ver aqui o negócio, quer ver? Ó, dicas para saber usar a crase. Muitas são as regras para o uso da crase, mas é muito fácil saber quando usá-las, né? Primeiro, nas expressões adverbiais femininas. Lembra que nós vimos lá, agora atrás, um exemplo, que na palavra masculina, né, quando temos uma palavra masculina, não faz o uso da crase, né? Então agora nós encontramos aqui uma regra para o uso da crase, que é uma palavra feminina. Chegaram à noite da festa, né? Então nós temos aí um artigo e uma palavra feminina. Chegaram, eu vou apagar aqui. Então, ó, chegaram à noite da festa. Então, eu tenho uma palavra aqui, ó, feminina, se refere a tempo, feminina, se referindo a tempo. Então, eu tenho o uso da crase. Comeram às pressas para aproveitar o dia, né? Saíram à procura de borboletas. Então, eu tenho aqui uma palavra feminina, né, verbo, e ele faz então o uso da crase. Saíram
à procura de borboletas. Então, é, não se preocupem, tá? Com eu apagar a lousa, porque eu só estou colocando coisa que nós temos aí na apostila. É só para a gente conseguir visualizar onde nós estamos falando aí. Então, nessas expressões adverbiais femininas, sempre haverá o uso da crase. Então, é uma regrinha fácil aí da gente decorar. Outra regra, na expressão a moda de e mesmo quando ela está implícita na frase, também se usa, né, a preposição. Então, sempre quando nós vemos lá, pedimos macarrão à moda da casa. Então, essa preposição, ela faz o uso da crase, né? Ela escreveu a Jorge Amado. Aqui é um exemplo legal de vocês grifarem, porque é fácil a gente gravar a moda da casa, né? Mas quando a gente faz referência aqui a uma pessoa, às vezes passa um pouco abatido. Então, ela escreveu a Jorge Amado. Tá entre parênteses aí, ó. Ela escreveu a moda de Jorge Amado. Então, está se referindo que ele usou, né, a referência de Jorge Amado para sua escrita. Então, também faz o uso aí da crase. Na indicação de horas, vamos lá. Exemplo: oramos das 7, tracinho, 10 horas no templo. Vamos ver isso aqui? É legal esse. Aqui embaixo, na minha apostila, oramos das 7. Das 7, tracinho, 10 horas no templo. E aí, eu uso as com crase ou as sem a crase? Alguém chuta aí? Arrisca dizer? Ó, vamos ver na apostila? Se a resposta for ao, é igual crase. Se a resposta for o, é sem crase. E se nós trocarmos, der certo a troca por meio dia, trocar a hora por meio dia, nós fazemos o uso da crase. Por exemplo, oramos das 7 ao meio-dia no templo. Dá certo essa resposta? Essa frase tá correta? Tá, né? Ó, oramos das 7 ao meio-dia. Então, se a gente conseguir trocar a palavra por meio-dia, nesse período de tempo, a gente entende fácil que faz o uso da crase. Então, oramos das 7 às 10 horas no templo, que é o que está aqui. Então, aqui no caso, é com crase. A forma correta de se escrever é assim, ó. Oramos das 7 às 10 horas no templo, com o uso da crase. Então, pode preencher na apostila aí para vocês gravarem, né? Então, a resposta correta seria, então, oramos das 7 às 10 horas no templo, com o uso da crase. Diante de nome de lugar,
sempre quando se referir a nome de lugar, também vai fazer uso da crase, né? Por exemplo, vou para a Espanha, né? Planejo fazer quando for à Espanha. Quando eu estou referindo a preposição que está, quando a preposição está antes de um nome de lugar, ela faz o uso da crase, né? Vou a Galileia, vim de Éfeso, né? Vou a Éfeso, né? Chegou a Corinto. Então, quando faz menção de um lugar, é usado então a crase. Fica fácil também de a gente identificar. Para os demais casos, né? Obedeço às leis de Deus. As ou as, né? Como que eu preencho isso aí? Então, nós temos aqui duas dicas para poder fazer o preenchimento desta frase aí que está aqui na apostila. Obedeço às leis de Deus. Obedeço às leis de Deus. Então, nós temos aí duas regrinhas para poder identificar o nosso uso ou não da crase. Irmãos, o Zoom já me notificou aqui que a gente precisa fazer uma pausa, senão ele vai derrubar o vídeo. Então eu tenho medo de não conseguir gravar, eu paro sempre um pouquinho antes para a gente não perder. Então agora são 8h42, 8h43. Nós vamos fazer uma pausa de 3 minutinhos, 8h46, no máximo aí 8h50. Eu já estou colocando um novo link no grupo para a gente dar continuidade, ok? Então eu vou encerrar rapidinho, os irmãos tomam uma aguinha, dá uma esticada na perna aí, e a gente já retorna daqui 3 minutinhos.